cima. Veja bem, e dentro da arca da aliança foi colocada a tábua da lei, um pote do maná que desceu do céu e a vara de Arão que havia florescido. Entenda bem uma coisa: Deus, ele parecia um Deus distante, Deus parecia um Deus longe. Só que Deus, entendendo a necessidade do povo, entendendo a compreensão do povo, Deus, ele vai fazer algo com que simbolizasse que a presença dele estava no meio do povo dele. Veja bem, a arca da aliança, ela era um testemunho de Deus no meio do seu povo. O povo tinha uma coluna de fogo durante a noite, o povo tinha, aleluia, uma nuvem durante o dia, o povo tinha uma maná caindo do céu, mas mesmo assim o povo queria mais alguma coisa, para mostrar que Deus estava no meio do povo. Então Deus, na sua onisciência, no seu infinito conhecimento, ele dá esse projeto para Moisés. Moisés vai juntamente com o mestre e faz essa arca, e essa arca, ela era necessário ficar no meio do arraial, ela ficava no meio, aleluia, do povo de Deus, porque significava que a presença de Deus era necessário ficar no meio. E a Bíblia diz que essa arca, aonde eles iam com ela na batalha, eles tinham vitória. Aonde a arca do Senhor estava, tinha providência. Aonde a arca do Senhor estava, a presença de Deus era real naquele lugar. E aí nós vamos cair no livro de 1 Samuel. Nós vamos ver um sacerdote por nome de Eli e seus filhos por nome de Ofni e Finéias. A Bíblia diz que na época do sacerdote Eli e seus filhos, os filisteus se levantaram contra Israel. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra Israel e ganharam uma guerra, ganharam uma peleja. Os israelitas voltam para casa triste e começam a perguntar no seu coração: por que nós perdemos a batalha? Por que nós perdemos a guerra? A Bíblia diz que eles chegam à conclusão que é porque eles não tinham levado a arca da aliança para o campo de batalha. Só que é aí que eu entro num ponto interessante, irmãos. A presença de Deus, ela não pode ser usada como um amuleto. A presença de Deus, ela tem que ser santa. A presença de Deus, aleluia, tem que ser cultuada em nossas vidas. Veja bem, o povo queria usar a arca da aliança como um amuleto. É igual aquela pessoa que pega a Bíblia, abre no Salmo 91, deixa ela aberta ali, entra ano, sai ano, mas não tem a coragem de ler. Irmão, a presença de Deus, ela não é um amuleto. A presença de Deus, ela tem que ser reverenciada, ela tem que ser adorada. A Bíblia diz que eles pegam a arca da aliança, levam para o meio da guerra, e mesmo com a arca da aliança no meio da guerra, eles vão perder. E a Bíblia diz que além de eles perderem a guerra, eles vão perder a arca da aliança. A Bíblia diz que os filisteus vão tomar posse da arca da aliança, vão levar a arca da aliança e vão colocar diante do Deus Dagom, no templo de Dagom. Só que a Bíblia diz que começou a vir grande, aleluia, açoite, grandes pestes contra o povo filisteu, porque eles estavam com a arca da aliança. Veja bem, irmãos, às vezes a presença do Senhor, ela se afasta de nós. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau, não. Às vezes a presença do Senhor, ela se afasta de nós por causa das nossas decisões e por causa das nossas atitudes. O povo tinha a presença de Deus no meio deles, o povo tinha esse símbolo máximo da presença de Deus, só que o povo não se atentou. O povo quis usar como amuleto, o povo quis agir, aleluia, com falta de sabedoria. É por isso que eu digo, irmão, aleluia, independente da provação e da luta que você estiver passando, não use Deus como amuleto na sua vida. Independente da circunstância que você estiver enfrentando, não use Deus como amuleto na tua vida, irmãos. A Bíblia diz que a arca da aliança vai permanecer com os filisteus, e os filisteus vão ser acometidos por grande praga, por doença, e eles não vão suportar mais ficar com aquela arca da aliança, porque só estava trazendo desgraça para eles. A Bíblia diz que eles vão mandar a arca da aliança de volta para Israel. Só que entenda bem, quando a arca da aliança ela volta para Israel,
ela vai voltar e ela vai ir para Kiriat Jeraim, na casa de Abinadab. A Bíblia diz que ela vai ficar na casa de Abinadab durante 20 anos. Vai sair do período teocrático, vai entrar no período do rei Saul. A Bíblia diz que Saul ele vai reinar. E o que me chama a atenção é que em todo o período do reinado de Saul, em nenhum momento passou em seu coração, na sua mente, trazer a presença de Deus para pertencer. Em todo o período do reinado de Saul, irmão, veja bem, passou na cabeça dele trazer a presença de Deus para perto dele, para a cidade a qual ele estava. Veja bem, irmãos, Saul ele até foi escolhido por Deus com base na escolha do homem. Mas Saul, quando ele chegou aonde ele já queria, ele esqueceu da presença de Deus. Enquanto Saul ele queria chegar a algum lugar, ele até buscava Deus, ele até, aleluia, era homem de Deus. Mas depois que ele chegou aonde ele queria, ele não estava mais nem aí para a presença de Deus. Irmão, veja bem, às vezes a gente quer tanto algo, às vezes a gente quer tanto conquistar certas coisas nas nossas vidas, e a gente ora, a gente busca, a gente paga preço, a gente jejuma, sobe monte, paga, aleluia. Só que quando acontece, a primeira coisa que a gente faz é esquecer da presença de Deus. E hoje é culto de família, e aqui eu começo para pregar para famílias nessa noite, irmãos. A sua família só vai ser uma família forte enquanto a presença do Senhor estiver nela. A sua casa só vai ser uma casa firme enquanto a presença do Senhor estiver nela. A Bíblia diz que Saul ele não preocupava com a presença de Deus no meio do seu reinado, no meio da sua, aleluia, família. E nós podemos ver, aqueles que conhecem a Bíblia e a luz da palavra, que a vida e a família de Saul só foi de mal a pior. Olha o perigo, irmão, de você não ter a presença de Deus na tua casa e na tua família. E agora eu quero fazer um paralelo. A Bíblia diz que a arca da aliança ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Quando Saul ele morre, Davi se torna rei no lugar de Saul. A primeira coisa que Davi ele vai fazer no seu coração é ajuntar aproximadamente cerca de 30 mil homens e ir em direção à casa de Abinadab para buscar a arca da aliança. A Bíblia diz que Davi ele estava emocionado, que Davi ele jubilava, aqueles que estavam com Davi também festejavam, porque iriam buscar a presença de Deus para perto deles. Só que eles estavam agindo na emoção e no impulso. Eles simplesmente queriam trazer a presença de Deus de qualquer forma. Eles queriam porque queriam atrair a presença de Deus de qualquer forma para perto deles. E eles foram totalmente emocionados, sem seguir os protocolos. A Bíblia diz que eles chegam na casa de Abinadab, pegam um carro novo, pegam bois novos, colocam a arca naquele carro de boi e parte em direção a Jerusalém. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho o carro vai parecer que vai tombar. Os filhos de Abinadab, aleluia, achando que a arca ia cair, encostam nela. A Bíblia diz que naquele momento foram fulminados. A Bíblia diz que naquele momento eles foram consumidos, irmãos. Por quê? Porque a arca, ela era santa. A arca, ela era, aleluia, a presença, o significado da presença real no meio do povo de Deus. E tinha alguns protocolos. Somente os levitas e os sacerdotes poderiam manusear a presença de Deus, a arca da aliança. Só que Davi, no seu momento, aleluia, de entusiasmo, no seu momento, aleluia, de êxtase, ele não se atentou para isso. Ele simplesmente foi e queria trazer a presença de Deus de qualquer forma para perto dele. Irmão, para você atrair a presença de Deus na sua vida não é de qualquer forma. Tem certos passos que devem ser seguidos. Talvez você está querendo
suas atitudes. Reveja o que você tem feito para atrair a presença de Deus, porque não é da emoção, irmãos. O Senhor, aleluia, Ele quer reverência. O Senhor, Ele quer, aleluia, santidade. Davi, ele foi da emoção, só que Deus não estava preocupado com a emoção. Deus já tinha deixado a instrução. Deus só queria que fosse seguindo as instruções. A Bíblia diz que Davi, ele fica triste no seu coração, e eles vão procurar algum lugar para deixar a arca da aliança naquele período, porque Davi pensou assim: não posso levar a arca da aliança. Duas pessoas foram mortas no meio desse trajeto, como eu vou levar a arca da aliança? A Bíblia diz que eles vão chegar até a casa de Obed-edom e vão oferecer para que a arca da aliança ficasse na casa de Obed-edom, irmãos. Veja bem, a Bíblia diz que quando oferecem para que a arca do Senhor ficasse na casa de Obed-edom, Obed-edom, ele mais do que depressa ele vai aceitar. Mais do que depressa ele vai se comprometer com a presença de Deus. Obed-edom, ele poderia ter negado aceitar a arca da aliança dentro da sua casa. Por quê? Porque a arca da aliança tinha acabado de matar duas pessoas fulminadas. Só que independente de qualquer coisa, Obed-edom, ele aceitou a presença de Deus dentro de sua casa. Obed-edom, ele abriu portas, aleluia, para que a presença do Senhor repousasse na casa dele, aleluia. Obed-edom, ele se comprometeu, aleluia, a aceitar, a cuidar da arca da aliança dentro da sua casa. Veja bem, irmãos, eu vejo 4, aleluia, aspectos na vida de Obed-edom. O primeiro é que ele se comprometeu em receber a arca da aliança na sua casa. Mesmo diante do risco que ele e a sua família estavam correndo, pastor, ele aceitou a presença de Deus, a arca da aliança. A segunda é que ele aceitou com alegria. O interessante é que o pastor se referiu aqui, é que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que celebrar Ele com alegria. Obed-edom, ele aceitou, ele recebeu a presença do Senhor com grande alegria. E a terceira, ele aceitou também com o coração motivado, ou seja, ele queria cultuar a presença do Senhor dentro de sua casa. Ele queria honrar a presença de Deus dentro de sua casa. E o quarto é que ele tinha um coração empenhado com o reino de Deus. E a Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Aleluia, Jesus. Veja bem, amados, quando a Bíblia diz que o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom, a Bíblia não está simplesmente referindo que Deus abençoou as paredes, o chão. Não, a Bíblia está dizendo que Deus abençoou a vida de Obed-edom. Deus abençoou a vida da sua esposa. Deus abençoou a vida dos seus filhos. Deus abençoou toda a família de Obed-edom. Só que acompanhe comigo. A arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab, mas em momento algum a Bíblia enfatiza que a casa de Abinadab foi abençoada. Porém, em paralelo, a Bíblia afirma e ela menciona que a casa de Obed-edom foi abençoada. Então, nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para você: qual é a sua casa, irmãos? Qual tem sido a sua casa? A casa de Abinadab ou a casa de Obed-edom? Abinadab tinha a presença de Deus durante 20 anos na sua casa, só que na casa de Abinadab não trouxe nada, não trouxe mudança. Mas a presença de Deus estava. Mas Deus estava na casa de Abinadab, mas a forma que Abinadab lidava com a presença de Deus não era a forma correta. A forma que Obed-edom lidou com a presença de Deus é totalmente diferente. Aleluia. E aqui eu estou falando para pessoas que são espirituais. Aleluia. Aleluia. Quando você sabe lidar com a presença de Deus, irmãos, ela pode ficar, aleluia, na sua vida pouco tempo, mas é um pouco tempo que já traz mudança.
que se a casa de Obed-Edom tinha briga, tinha guerra, acabaram-se as brigas, acabaram-se as guerras. Se tinha parente que não falava com parente, aquilo ali foi caindo por terra. Se tinha irmão contra irmão, aquilo ali foi acabando. Por quê? Porque a presença do Senhor veio despedaçando todo o jugo. A presença do Senhor veio trazendo um renovo, veio trazendo uma transformação sobre a casa de Obed-Edom. Aleluia. E eu creio, irmãos, que assim como o Senhor, como a presença do Senhor foi na casa de Obed-Edom, a presença do Senhor também é na minha e na sua casa, na sua família. Nós estamos vivendo uma geração que o inimigo ele tem tentado sequestrar famílias. Nós estamos vivendo uma geração a qual o inimigo ele mais se empenha em destruir famílias. Porque se ele destrói famílias, ele destrói tudo. Ele destrói governo, ele destrói empresas, ele destrói, aleluia, futuras famílias. Nunca se viu, irmãos, tantas famílias desestruturadas. Nunca se viu, irmãos, tantas famílias que vivem em pé de guerra. Nunca se viu, pastor, tantas famílias que falam assim: parente, eu quero distância. Só que em nome do Senhor Jesus, irmãos, a presença do Senhor, aleluia, ela se faz presente na sua família, e com a sua família será diferente, com a sua casa será diferente, aleluia. Porque assim como Josué falou com o povo: olha, eu não sei como vocês vão escolher, eu não sei quem vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se na tua casa tem pessoas que ainda não servem o Senhor, se prepare, porque a presença do Senhor vai alcançar ele. Se na tua casa tem alguém que se encontra nos vícios, se prepare, porque a presença do Senhor vai alcançar ele. Se na sua casa, olha, tem algum jovem que está perdido, que está no mundo, aleluia, se prepare, porque a presença do Senhor vai alcançar ele. Não é a minha força, não é pela força do pastor, não é pela força dos obreiros, não é pela força dos louvores, mas é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, irmãos, é a presença, aleluias. Nós estamos vivendo uma geração a qual às vezes dão mais valor para a presença dos profetas, das profecias, do que para a presença de Deus. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, a qual muitos, aleluia, não tem mais se apegado à presença de Deus. Se está bem, se está feliz, tem a presença de Deus. Se está triste, se está tudo dando errado, não, Deus me ama. Essa coisa de ser crente não é comigo, irmãos. Você tem a presença de Deus, ela não te brinda de você passar por maus bocados, não. Você tem a presença de Deus, ela não te brinda de passar por lutas, de passar por intempéries, não. Só que você tem a presença de Deus, você tem uma diferença de quem está no mundo. Quem está no mundo passa lutas, passa adversidades, só que passa sem a presença. Quando chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, só sabe chorar e se lamentar. Aleluia. Mas você que tem a presença de Deus, você pode até passar por luta, pode. Você pode até ficar fraco, pode. Você pode até pensar em desistir, pode. Mas todas as vezes que você deita, aleluia, todas as vezes que você deita a sua cabeça no travesseiro, a presença do Espírito Santo, ela vem, ela te renova, ela te funciona. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro de Jacó, de Israel, quando ele deita com a sua cabeça sobre a rocha, sobre a pedra, e ele olha para o céu, ele tem uma visão, e ele contempla os céus abertos e uma escada que descia e subia anjo. Aleluia. Irmão, a presença do Senhor não te blinda de passar
eu aceitei a Jesus Cristo, pastor, eu aceitei a Jesus Cristo, agora eu não vou sofrer mais. Eu aceitei a Jesus Cristo, eu tenho a presença de Deus na minha vida, agora é sua dança. Não. A Bíblia diz que Deus prova aqueles a quem Ele ama. A Bíblia diz que Deus prova aqueles que Ele ama. Aleluia. Por quê? Porque, aleluia, aquele que tem a presença de Deus, ele tem que suportar e ele tem que ser comprometido com a presença de Deus. Aleluia. E quando Deus prova aquele que tem a presença dele, é porque Deus quer saber se está com a presença dele pelo momento, pelos benefícios, ou se está com a presença dele porque ama, porque quer, porque o adora, porque o cultua. Aleluia. Abinadab, eu creio que quando Davi falou, eu vou buscar a arca, Abinadab, ele falou assim: nossa, eu já não aguentava mais essa caixa de madeira na minha casa. Abinadab, talvez, quando aleluia, Davi falou, vamos buscar a arca na sua casa, Abinadab ia ter dado dessa altura. Nossa, eu já não aguentava mais cuidar dessa arca. Só que Obed-Edom foi diferente. Quando, aleluia, a presença do Senhor chegou na casa de Obed-Edom, ele recebeu de braços abertos, ele recebeu com grande júbilo, com grande alegria. E a Bíblia diz que Davi, ele volta, enquanto a arca está na casa de Obed-Edom, Davi, ele vai, e agora ele procura a maneira certa de continuar trazendo a arca para a cidade de Deus. Aí Davi descobre que a arca só poderia ser manuseada pelos levitas e os sacerdotes. Então Davi, ele volta com a grande comitiva, com os sacerdotes e com os levitas, para buscar a arca. Eu posso ver Davi batendo as mãos e chamando Obed-Edom. Obed-Edom, viemos buscar a arca. O que mais é lindo, irmãos, é que quando Davi chega com uma comitiva para buscar a arca na casa de Obed-Edom, Obed-Edom fala assim: é o seguinte, eu quero ir com a presença de Deus. A Bíblia diz que quando Davi chega para levar a arca da casa de Obed-Edom, Obed-Edom fala assim: não, eu não quero ficar mais na minha casa sem a presença de Deus. Se a presença de Deus vai, eu vou junto com a presença de Deus. Sabe o que acontece? Aleluia. Obed-Edom, ele estava renunciando o seu conforto. Obed-Edom estava rompendo a sua zona de conforto para permanecer perto da presença de Deus. Davi fala que vai levar a arca. Obed-Edom fala assim: não, eu me comprometo, aleluia, eu me empenho a permanecer junto com a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, ele leva a arca, ele constrói um tabernáculo para a arca. Aleluias. E Obed-Edom, ele não só foi para a arca, mas ele se torna um dos ministros que ficava, aleluia, como porteiro do tabernáculo, cuidando da arca da aliança. Não só ele, mas também os seus filhos passaram a cultuar a arca da aliança de Deus. Amados, eu já estou encaminhando para encerrar. Veja bem, você quer que a sua casa esteja a casa de Abinadab ou a casa de Obed-Edom? Tudo vai depender das suas atitudes, tudo vai depender das suas decisões, amados. Tudo vai depender, aleluia, daquilo que você tem buscado no Senhor. Tudo vai depender do seu culto, do seu empenho. Que você possa ser uma casa como a casa de Obed-Edom, que saiba receber a presença de Deus, que saiba cultuar a presença de Deus. E quando a presença de Deus parece que vai sair de perto dele, ele quer ficar coladinho na presença de Deus, agarradinho na presença de Deus. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Esse é o momento, aleluia, a qual mais difícil se encontra